Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Fala Pública. E no episódio de hoje, nós temos um deputado muito querido na Alerj, primeira legislatura, mas parece que ele já está lá há muito tempo, o professor Josemar. É um prazer recebê-lo aqui, professor. A gente sabe que em pleno recesso parlamentar, as suas atividades não param como as nossas. Tê-lo num podcast sobre políticas públicas é uma honra muito grande, como ele disse, principalmente pela sua trajetória política e também pela sua história de lutas dentro das suas pautas. Passo aqui para o Pietro, né, Pietro? Você dá uma saudação para o nosso deputado. Não, verdade. Queria agradecer o senhor novamente. E assim, é muito importante a gente ter, principalmente os nossos deputados estaduais, informando, passando de fato para as pessoas da ponta como funciona, de que forma é feito, o que que fez, porque muitas das vezes não existem canais tão efetivos para chegar na ponta. E acho que esse podcast, pô, o objetivo principal é esse. Então, gostaria de agradecer ao senhor por dar a cara a tapa, vamos lá, e falar um pouquinho da legislatura do senhor, um pouquinho da vida, da história do senhor. E aproveitando o gancho, eu já queria iniciar já com a primeira pergunta, deputado. E assim, a gente viu que o senhor, eh, desde o início, foi militante, brigou pelas causas, sempre trabalhou em pró da população, cobrando que as políticas públicas de fato funcionassem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do início da história do senhor. Como é que surgiu essa questão de, ó, eu vou ser candidato, eu vou ser político, e aí eu sei que o senhor tem uma história como vereador e agora como deputado, mas conta pra gente um pouquinho só dessa história do senhor, por favor. Primeiro eu quero agradecer a você, Pietro, quero agradecer a Flávia pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse importante programa, né, num podcast que tem audiência, que tem qualidade, né? E é uma coisa até difícil, né? Às vezes combinar audiência e qualidade, vocês combinam essas duas coisas, né? Obrigada. Obrigado. Vocês têm conteúdo, a gente observou e olhou. E ficamos muito contentes com o convite. A gente se conhece ali da Alerj, né, dos corredores, do plenário, e nem sempre a gente troca uma bola em relação a esses temas. Eu sou militante há 32 anos, né, eu tenho 48 anos de idade. Mas meu interesse por política eu não sei quando começou. Talvez foi no dia que eu nasci lá, já naquele processo lá. Eu posso falar pelas eleições de 82, que foi a primeira que eu acompanhei. Eu tinha 7 anos de idade. As pessoas colecionavam a Copa de 82, foi uma Copa marcante, Sim. Uhum. né? Tinha tudo com tramuro pintado, essas coisas todas. Eu colecionei, assim como todas as crianças, eu colecionei Aquele álbum. aquele álbum, aquela figurinha e tal. Mas eu também colecionava panfleto, como criança. Caramba. Então, assim, tem panfletos que nas eleições de 82, nas eleições de 86, eu colecionei os panfletos, assim, fazia coleção de panfletos. Pegava um caderno e colava cadernos ali, assim como também nas eleições de 88. Então eu sempre gostei. E quando eu fui para a escola, na minha escola nos anos 90 ali, teve a montagem do Grêmio, eu comecei a participar de lutas pontuais, lutas hoje que a juventude talvez Nem conheço. nem conhece, né? Como o caso do Fora Colo, luta pelo passe livre. A gente lutava, como veio da ditadura militar, estava saindo da ditadura militar, nós lutávamos pelo direito de usar bermuda na escola. Coisa que hoje Que é comum. que é comum, né? Lutava por ter bebedouro, coisas muito simples, Básicas. coisas muito básicas. E a gente foi começando a atuar, daí eu virei militante, atuei, comecei no movimento estudantil, secundarista, movimento universitário, comunitário, atuei também em direções de partidos políticos, né? Eu só Uhum. fui de 2 partidos na minha vida, né? Eu fui do PT, e quando Pessoal. fundou o PSOL, eu saí para fundar o PSOL, então estou há 20 anos no PSOL, como fundador do partido, e fui 10 anos do PT. Então, assim, a gente começou a fazer as coisas, mas o que eu mais me desenvolvi, além do movimento sindical, foi no último período, né, nos últimos quase 10 anos, a gente tem feito a Rede Emancipa de Educação Popular, Isso. que é um movimento social por educação, onde a gente faz um trabalho de pré-vestibulares, de acompanhamento também em estrutura prisional, né, um trabalho que a gente acompanha a população e é um trabalho muito legal. O Emancipa é um aparelho do terceiro setor, né? Não, o Emancipa é um movimento social por educação. Tá. A gente construiu, é uma rede nacional, Bacana. que a gente faz um trabalho voluntário militante, né, de dar aula, de montar cursinhos na periferia
do Brasil, né? A gente fez Uhum. isso. Lá em São Gonçalo, nós construímos 4 unidades. Deputado, sempre está aqui pautando a educação nos nossos podcasts. E é importante que a gente leve para quem está lá assistindo a sua história, que é um professor de geografia, né, que formado pela UF, corrija se eu estiver errada, Sou né, formado pela UF. e que até hoje traz essa raiz da educação para dentro do parlamento. Eu acho muito legal porque a gente ouve os seus discursos dentro da Alerj. Para quem não sabe, o professor Itamar tem discursos muito fortes, contundentes, pautados, enraizados no combate à precariedade da educação, no combate à nossa política pública hoje, educacional, que está muito ruim, digamos assim. Mas eu queria que o senhor falasse, deputado, o que a sua política pública hoje dentro do partido do pessoal é um partido muito forte de esquerda, mas o que o senhor pretende dentro desse seu mandato? É o primeiro mandato do senhor, tem uma lei que daqui a pouco a gente vai falar, que é a Lei Vini Júnior, que é de relevância nacional, mas o que o senhor tem de forte nessa situação educacional? O que o senhor pretende dentro desse seu mandato? Assim, não, olha, eu conquistei dentro do meu mandato isso. Eu tenho algumas pautas que são fundamentais, que são as pautas que nós defendemos, que são pautas de vida, né? Eu sou professor desde há 25 anos, quase 25 anos, mas já trabalhava com educação desde os 18, porque eu fui funcionário administrativo, né? Eu fui inspetor de aluno, de 18 anos, concursado. E minha mãe era professora. Eu costumo brincar que eu fiquei... eu tenho uma vida inteira na educação. Eu fiquei, talvez ali, se o IASERJ ainda estivesse funcionando, eu teria descoberto só 6 meses, porque a minha mãe contribuía, eu era dependente dela, depois eu passei eu mesmo contribuir. Então, assim, eu tenho uma história dentro da educação que é uma história de vida. Minha irmã também é professora, tenho tias que são professoras. Então, assim, o que a gente tem como prioridade? A nossa prioridade é a entrega da educação de qualidade para a população, em especial a população periférica e negra, e a defesa dos profissionais, porque eu não acredito que você possa ter serviço público de qualidade se você não tem um profissional valorizado. Então, defender os profissionais e defender aquele que está na ponta é fundamental. Eu vi que o senhor teve na última legislatura, no último ano, um embate muito grande com o governo do Estado em relação às pautas salariais, vamos dizer assim, né? Eu Sim. queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu me lembro que o seu partido ele brigou muito por essa questão da valorização do professor, principalmente pelas questões que ainda não foram resolvidas, enquanto nós temos aí, tudo bem que saímos da greve federal, né, dos colégios federais, das faculdades federais, mas ainda temos muitas lacunas na educação do Estado. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu me lembro que o seu partido, que o senhor lá, nos seus discursos, sempre brigou por isso, pela valorização, mas o que o governo está deixando a desejar para a educação do nosso Estado como política pública? Primeiro, o que deixa a desejar? Salário. Salário. Né? Você pega um profissional de educação, o Rio de Janeiro tem o penúltimo pior salário a nível nacional. Janeiro tem o penúltimo pior salário de professor do Brasil. Isso, das redes estaduais. Das redes estaduais. Esse é um problema. Nós não somos a penúltima arrecadação. E o professor no Brasil é desvalorizado de norte a sul. Então, quando você tem uma rede estadual que tem o penúltimo pior salário, você está falando que é uma rede muito desvalorizada. Outro aspecto que o governo também não cumpre, o plano, né, de pagamento do piso. É também um outro problema. Terceiro problema, não há valorização dos funcionários administrativos. Eu fui funcionário administrativo. Encontrei os meus colegas aqui no dia numa audiência tentando a regularização e lutando para que o governo coloque o piso deles num salário mínimo. Eles ganham abaixo do salário mínimo, aí toda aquela triênios, coisas, serve para completar o salário. Esse saldo serve para chegar ao salário mínimo. Então, também temos esse problema. Qualidade das escolas e materiais. Nós temos um problema muito grande, que é o desperdício do dinheiro público, né, e a não renovação e não valorização
das escolas. Ou seja, a escola tem que ser equipada, tem que ser valorizada, né? Nós temos que ter investimento, né, na formação dos profissionais, mas também ali no que é o concreto, no que é físico, né? A escola, ela é para uma criança da periferia ou do interior, o único, né, um dos poucos equipamentos do estado que chega. Até mesmo a nível de alimentação, né? Exatamente. Até ali ela consegue se alimentar, né? Exatamente. Então, essas são pautas urgentes, emergentes, imediatas pelo qual eu luto. Agora, existem outras questões que eu acho que são importantes também para para uma perspectiva de educação de médio e longo prazo. Por exemplo, escola de horário integral. Eu acho que é fundamental. A gente precisa de ter uma escola onde a cultura, a arte, o esporte, Antigo CIEP, aquilo ali. aquilo ali, né? O CIEP como ponto de partida. Eu trabalhei em CIEP, sei como é que funciona. Uhum. Trabalhei como funcionário administrativo, depois trabalhei como professor. Então, sei como é que funciona. Ou seja, ter uma escola que parta daquele perfil, né? É uma forma até de aproximar as secretarias, por exemplo, educação e esporte, vou dar um exemplo do esporte ou de cultura, uma vez que criam-se muitos projetos independentes, mas ninguém liga. E se você tem um espaço e tem um tempo ocioso, você já pode captar aquelas pessoas em vez de ter que ficar prospectando em outro lugar. Você já tem ali um público-alvo. E é até um tema que a gente tem atuado um pouco na Baixada, com a cultura agora, porque na Baixada, por incrível que pareça, não existe um aparelho público do Estado cultural. Não existe um teatro, não existe um cinema, não existe nada. E é uma briga muito antiga, uma pauta até do deputado do qual eu trabalho. E o Augusto Vargas, hoje, que é subsecretário da SUBIC, né, do Estado aqui com a Daniele, fala e bate muito nessa pauta. E aí, essa questão de realmente da integralidade do horário das crianças afeta diretamente. Parece que eles não querem agregar, não sei o que acontece, professor, porque é tão simples você ver que tem um espaço ocioso ali e que pode ser aproveitado e não é. E assim, não consigo entender por que não usa. E funciona justamente assim, ó. Hoje, todo mundo trabalha meio período e depois vai para casa. Fazer o quê? As crianças fazem o quê? Mas o deputado professor José ia terminar. A gente interrompeu. Vamos lá. Perdoa. Você falava da integralidade do horário. Isso, porque da a integralidade do horário da escola, ela traz outras questões. Vamos dar um exemplo. A cada 5% da população, ela tem altas habilidades. Nós estamos falando que a cada 20 pessoas, uma tem uma alta habilidade. Então, você saiu de manhã, Pietro, você saiu de manhã, Flávia, você passou por pessoas que têm alta habilidade. Só que essas pessoas não desenvolveram essas altas habilidades. Por quê? Porque elas não tiveram contato com aquilo que era importante para elas. A Daiane dos Santos, aquela ginasta, ela iria se perder. Até que alguém, passando nas ruas de Porto Alegre, viu ela fazendo as acrobacias. E falou, essa menina tem futuro, e pegou, aproveitou e transformou ela numa ginasta mundial. Quem deveria fazer esse papel de desenvolver a sociedade, o indivíduo, deveria ser o Estado. E o equipamento mais próximo do Estado, quando eu falo Estado, é Estado no seu conjunto, independente da esfera municipal, estadual e federal, é a escola. E se a escola tiver um horário integral, que ali dentro você possa ter, não a aula de educação física solta, ou a aula de educação artística solta, mas que seja uma aula de educação artística na qual ele tenha condições de desenvolver pintura, na educação artística, música, fazer oratória, canto, né, oficina de podcast, como essa aqui, como esse espaço aqui, e ter outras desenvolturas, esses jovens irão se desenvolver. Antigamente tinha o teste vocacional, eu não vejo mais isso acontecendo. Funcionava de certa forma. Eu não tenho visto. Nunca mais eu ouvi dizer nas escolas, porque as escolas antigamente elas chamavam a criancinha, entre aspas, com 9, 10 anos. Colaborava para entender justamente o que a pessoa tinha mais. Mas muitas vezes o teste vocacional ele pode também não identificar, né? Porque você precisa ter contato. Sim, sim. Como é que você vai fazer uma pessoa que poderia ser um grande jogador de basquete
se ele nunca teve contato, Sim. né? Eu mesmo só joguei, olha que eu sou professor, fui professor universitário, sou deputado, eu só joguei basquete uma vez na vida, e tentei bater lá a bola, não consegui. Agora, tá entendendo? Então, Sim, assim, sim. existem coisas que a escola precisa avançar. E uma escola de horário integral não é a escola só do cuspe e giz, é a escola da criação, da arte, da produção, do horário livre, né? Lá na Rede Emancipa a gente debate muito isso, né? O tempo livre como o tempo do ócio produtivo. Ou seja, as pessoas produzirem também. Vocês estão aqui produzindo. Vocês poderiam estar em outros lugares, fazendo outras coisas, se dedicando talvez aos mandatos, às atuações parlamentares, ou até mesmo estudando gestão pública, mas vocês estão aqui produzindo algo para a sociedade. A gente tem que trazer e transformar a escola também nesse espaço de produção, e educação é isso. Eu acho interessante, deputado, que a sua maior dedicação, digamos assim, dentro do parlamento, sempre foi esse discurso em prol da educação, sempre foi em prol da valorização do profissional dentro das escolas. Só que parece que ninguém nos ouve, né? A gente está sempre brigando pelo piso. É uma coisa que o Estado do Rio de Janeiro, como o senhor mesmo disse, o próprio Estado, ele é decadente na valorização do seu profissional da educação. O que a gente consegue evoluir como plano de política pública educacional para a valorização desse professor? Colocar ele de volta para estudar, colocar ele de volta para se qualificar? Ou realmente, não, vamos melhorar esse piso aqui? Respeitar a lei que tem hoje do piso, que não é respeitada. Respeitar a lei de 1/3 de planejamento, que também não é respeitada. Interessante isso. Hoje, por exemplo, um professor, ele tem que ter o seu horário de planejamento, que é o seu horário de formação, de autoformação, que é o horário para que ele possa elaborar, planejar, estudar. O nosso aluno hoje é complexo, Flávio. Nosso aluno é complexo, Pietro. E hoje como é que funciona, professor? Hoje os 100% é só de aula, não tem Muitos lugares não respeitam essa parte de planejamento e não dão também condições para que o profissional se desenvolva, porque você botar ali e você não tiver um curso de formação, não ofertar, não der oportunidade, esse profissional não se desenvolve, não exercita. Então, eu acho que é fundamental. E o mundo hoje, a escola hoje é complexa. Vamos dar alguns exemplos. Há 30, 40 anos atrás, você não tinha debate racial. Há 40 anos atrás, não tinha um debate racial como nós temos hoje. Você não tinha o debate de direito das mulheres como nós temos hoje. Você não tinha o debate sobre o autismo como nós temos hoje. Você não tinha a produção visual como nós temos hoje. Você não tinha o leque de informações que nós temos hoje. Então, o nosso aluno hoje, ele é um aluno que tem uma gama de informação, mas que precisa você construir nele, até do ponto de vista de uma participação, vou chamar aqui de cidadania plena, dar a ele a capacidade de discernir. Então, o ensino tem que ser crítico para que ele possa discernir as diversas informações que tem. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, você não tinha isso. Era aquilo bem formatado. Por isso que a gente, por exemplo, somos contrários ao projeto Escola Sem Partido, porque o projeto Escola Sem Partido, na verdade, é tentar botar uma mordaça no professor. Por isso que nós defendemos que tenha liberdade de cátedra, que é o professor poder falar, desenvolver, debater temas que trazem para dentro da escola a formação cidadã, a formação de um ser crítico, de um ser humano crítico, de um ser humano que entenda que a responsabilidade não é uma obrigação, a responsabilidade é um compromisso. Entendeu? Então, essas são as questões que a gente tem pensado do ponto de vista da educação. No seu mandato, o senhor foi autor de várias propostas muito interessantes. Eu queria que o senhor falasse de uma daquelas que lhe deu o maior orgulho como parlamentar de primeiro mandato. Fala pra gente. Olha, sem modéstia. Sem modéstia, acho que foi a Lei Vini Júnior, né? Conta pra gente. A Lei Vini Júnior, todo mundo sabe que o Vini Júnior é aquele jogador de futebol famosésimo, mas que, infelizmente, vem sofrendo há muito tempo essa questão de preconceito, né? E a Assembleia Legislativa, salvo o melhor juízo, foi uma das primeiras casas no Brasil a pensar numa Lei Vini Júnior. Fala pra gente como a Lei Vini Júnior veio do nosso mandato. Eu sou o autor principal da lei. Sim. Nós formulamos no nosso mandato a Lei Vini Júnior diante dos casos de racismo que ele vinha sofrendo na Espanha. Ao criar essa lei, nós articulamos dentro da casa e a casa entendeu. Né, fica aqui o nosso agradecimento aos pares e à presidência pela sensibilidade de botar em urgência e
colocar para votar rapidamente, aonde foi a primeira casa a apresentar a lei Sim. e a primeira casa a aprovar a lei. Então, quando nós aprovamos, criou um calor, né, Movimento, né? um movimento a nível nacional Sim. e que extrapolou, porque chegou na Espanha, chegou em outros países também. Outros parlamentares de outras casas legislativas Copiaram. positivamente começaram a copiar, né? Fizemos a sanção, o Vini Júnior, conheci o Vini Júnior pessoalmente, Legal. né? Agradeceu por estar recebendo uma lei com o seu nome, e foi muito importante porque ela é uma lei que é um protocolo, na verdade, Sim. né, contra o racismo dentro dos estádios. E quando eu vou aos estádios de futebol, que eu faço a fiscalização da lei também, e vou também a lazer, eu vejo lá sempre racismo é crime, com racismo não tem jogo. Eu fico orgulhoso de ver a minha lei sendo Legal. implementada. Então, É um orgulho. é um orgulho que eu tenho como deputado estadual de trazer uma lei como essa. Agora aprovou lá na Câmara do Rio Grande do Sul, aprovou também essa lei. Todas as casas legislativas do Rio de Janeiro, nós fizemos um levantamento e todas as casas legislativas apresentaram uma proposta similar. Pô, e é muito bacana porque, assim, a gente sabe da dificuldade, vivenciando lá na casa, de como é difícil uma lei passar tão rapidamente, ser tão aceita por quase que unanimidade, se não unanimidade, Foi em caráter unanimidade. de urgência. A gente sabe, a própria nossa outra convidada índia, deputada que teve aqui, falou assim: olha, eu cheguei achando que ia fazer isso, aquilo que era mole. Quando eu vi, não era tão fácil assim. Quando tu bota um projeto lá, vem bota uma emenda, e demora, e demora. E realmente é burocrático, são muitas pessoas pensando. E quando surge E uma pessoas ideia diferentes. Sim. e quando surge uma ideia, pô, magnífica, que era justamente esse projeto, e por unanimidade, poxa, parabéns pela ideia aí, pelo sucesso. E agradeço aos pares também pela sensibilidade de ter entendido que tinha que ser em urgência, Tinha que ser naquele momento, tinha né? que ser naquele momento para dar uma resposta à sociedade. Deputado, o seu mandato também, além da educação, ele tem outras vertentes, né? Eu queria que o senhor falasse, assim, qual é a outra pauta mais importante, quer dizer, mais importante, é redundante eu dizer, mas tem relevância dentro do seu mandato, no trabalho sempre, além do racismo, da educação. Eu trabalho com várias pautas. Uhum. Eu trabalho com a questão da educação, como a gente que falou, valorização da escola e dos seus profissionais. Trabalho com a questão racial, eu sou presidente da Comissão de Combate às Discriminações Sim. da ALERJ, então trabalho com a discussão racial e também pela comissão trabalho com a pauta LGBT fóbica. Trabalho com direitos humanos. Estou entrando na discussão da saúde também, muito por conta das necessidades da população. Faço um debate, estou tratando e debatendo a questão das mães atípicas, principalmente no seu deslocamento. Trabalho com a pauta da proteção animal. A gente fez um levantamento aqui, sou o deputado que mais apresentou nessa legislatura projetos relacionados à proteção animal. O Abril Laranja, projetos de estímulo aos animais, de defesa dos animais. Inclusive, faço ações no estado, em especial em São Gonçalo, de onde eu venho, em defesa dos animais, mas não só lá, em Niterói, em outros lugares também. Defendo o meio ambiente, inclusive muito focado na questão do combate aos alagamentos e enchentes. Eu tenho feito essa intervenção. Inclusive, mais uma vez agradeço a ALERJ, a sensibilidade que teve com a cidade de São Gonçalo, onde nós fizemos uma audiência externa, conseguimos fazer uma audiência externa, levamos todo o aparato da ALERJ, TV ALERJ, livro ata, comissões e tal, e fizemos uma audiência pública na cidade de São Gonçalo, que foi na UERJ-FFP, ou seja, para tratar do tema alagamento e enchente, e conseguimos colocar 600 pessoas. Nossa. 600 pessoas numa audiência pública é uma coisa de se aplaudir, né? Exato. É difícil. É difícil, mas foi possível por quê? Porque a audiência pública foi no território. Entendeu? Então, as pessoas saíram ali, que vinham do Catarina, que vinham dos lugares que perderam, de Neves, diversos lugares que sofreram com alagamentos, enchentes e deslizamentos. Elas muitas foram se auto-organizaram, vinham as associações, mas também gente que foi lá para ver o que está acontecendo. Virou um fato. Né? Quando o povo sofre na carne mesmo, realmente eles participam. Infelizmente, a gente falou muito sobre a questão das enchentes, porque na Baixada também
Baixada Fluminense sofreu muito com essas chuvas dessas enchentes. Sim. E a gente sempre fala muito dessa questão da prevenção, né? De poder público não fazer um trabalho preventivo para poder evitar ou diminuir, minimizar esse problema que tem. Em São Gonçalo, a gente acompanha muito assim, a questão também da violência lá, deputado. Sim. E aí, assim, atrelado, a gente fala muito que a base de tudo é a educação e que, através da educação, você consegue melhorar na questão da segurança. Quanto menos se investe na educação, mais na segurança. O senhor, como um deputado bem atuante na sua região, hoje, a questão da segurança lá é algo preocupante também? É preocupante. É preocupante. Existe um modelo de Estado e de sociedade que está se desenvolvendo e tem um problema no tema da segurança pública. Primeiro, é achar que a segurança resolve-se apenas com ostensividade. E não é. O problema da segurança se resolve com inteligência. Não é chegando lá, botando caveirão, tanque, só que vai resolver. Você vai ficar enxugando gelo. Você tem que, ao mesmo tempo que você tem ações mais gerais, você tem ações que tentam identificar, né, aonde está, por onde vai as rotas, como que está chegando. Né? Até porque a maconha não é plantada no morro, a cocaína não é refinada na comunidade, então Não se fabrica arma lá? não se fabrica arma lá, então é importante você desmontar a teia. E a maioria, e as ações bem-sucedidas não são aquelas que tem um confronto, combate que morre 15, 16, 17 pessoas, 20, tem chacina. É aquela que você desmonta todo o aparato sem dar um tiro. Essa que é a importância. Então, temos um problema de concepção. Na cidade de São Gonçalo, esse problema está acoplado ao seguinte: como a população não tem os serviços básicos, a população fica sendo vulnerável para a captura desses grupos. E hoje, você tem uma prática que, combinada a essa que nós estamos debatendo do tráfico, tem a milícia, que oprime o povo pobre e trabalhador também. Dois lados. Exatamente. Então, a milícia e o tráfico. Onde o poder público não vai, Eles atuam. E eu ainda acho mais. O poder público às vezes se retira para que eles possam atuar. Eita. É uma situação bastante grave, né, deputado? Poder público ausente ou omisso, pode-se assim dizer, para que a gente tenha o território aberto ao crime organizado. Exatamente. O senhor falou muito bem ainda agora que o senhor é presidente da Comissão de Combate a Crimes Raciais, né? Discriminação. A gente sabe que o Rio de Janeiro, atualmente, ele tem uma delegacia, né, de combate a crimes raciais, DECRAD, né? Como é que o senhor consegue? Isso é um crime silencioso, né, entre aspas, porque a vítima, ela muitas vezes ela tem que berrar muito para poder fazer seu direito valer. Crime racial. Como é que o senhor vê, primeiro mandato, essa responsabilidade sua, presidente dessa comissão, crime tão perverso, se assim a gente pode dizer, que é o crime racial? Como é que o senhor consegue lidar com esse peso dessa responsabilidade no seu mandato? É um peso grande, mas a gente tem uma história de militância de muitos anos que nos dá estrutura, musculatura. E temos uma militância também que nos acompanha. O movimento negro ficou muito receptivo como nós assumimos a presidência da comissão, porque é uma comissão que foi fundada há 25 anos atrás pelo Marcelo Dias, que era uma expressão do movimento negro, e que nos últimos anos não estava sendo presidida por negros. Então, o movimento deu muita atenção a isso, porque falar das nossas pautas compete a gente. Claro. Né? E a gente tem feito um trabalho de atuação muito presente. Fiscalizamos a questão das cotas em serviço público, que denuncia e mascara o racismo institucional. Temos acompanhado casos de violência racista em todos os lugares, inclusive até sobre a Lei Vini Júnior. Uma pessoa no outro dia nos procurou para dizer o seguinte: olha, o policial não atendeu quando eu falei que teve uma acusação de racismo ali, o policial não atendeu, mandaram pra gente, a gente foi lá, viu. A gente vê casos de violência com diversas... Funcionários até, né? Isso. Funcionários em redes privadas, né? Atuação, inclusive, diversos movimentos também. A gente acompanha tudo. Então, a gente conseguiu trazer para dentro da LERJ aquilo que o movimento social já levantava. levantava. Que legal.
E fazemos projeto de lei, constantemente. A sua militância, a sua história, ela apenas endossou o trabalho da comissão que estava há tanto tempo precisando de um negro, né, de uma pessoa que conhece, saiba representar exatamente a política pública de combate ao racismo, para estar ali e efetivamente trabalhar no nosso estado. Eu não considero o Rio de Janeiro um dos estados mais racistas? Sim, considero o Rio de Janeiro um estado racista. O racismo, ele tem degradês, né? Se você for no Rio Grande do Sul, o racismo se manifesta de uma forma. Se você vier aqui, é de outra. Se você for em Salvador, é de outra. Mas quanto maior a presença de negros e negras, e que esses negros e negras comecem a disputar espaço de poder e de direção, o racismo começa a se manifestar com mais força. Olha que interessante, a disputa do espaço de poder e direção. Uma coisa que, a meu ver, eu acho que qualquer um, não tem cor. Espaço e o poder não tem cor. Não deveria, mas tem. Quantos membros do STF são negros? Hoje nenhum. Nenhum. Hoje nem. Na história, você nunca teve uma mulher negra no STF. Não. E não faltam, são profissionais habilitados e capacitados. Exato. Né? Agora, se você olhar os presídios, são repletos. São repletos. O presídio, ele é a expressão da sociedade, daquilo que ela não ofereceu àquelas pessoas. Então, negro, pobre, sem recursos. Então, a possibilidade de defesa já é aquela primeira situação. Já é a primeira situação. E fora as condições na qual ele é posto. Então, assim, a sociedade, ela é racista. A sociedade brasileira, ela é forjada sobre a égide da escravidão. Nós tivemos o Brasil, enquanto o Brasil, ele, desde a chegada dos portugueses para cá, desde 1500 até hoje, 2023, nós temos 523 anos, dos quais 356 foram de escravidão. Então, a cabeça do Brasil é escravocrata, a lógica do Brasil é escravocrata. Vamos dar alguns exemplos de coisas que são racistas, mas que as pessoas muitas das vezes bateram o pau. Todo mundo já viu o quarto de empregada. O quarto de empregada nada mais é do que a velha senzala adaptada aos apartamentos modernos. Você bota ali a empregada, fica ali o dia todo, tem hora de descanso, tem horário do próprio lazer, de cuidar dos seus próprios filhos, e fica sempre à disposição do seu senhor. Nos anos 80 e 90 tinha uma prática que era muito comum nas comunidades, que muita gente bateu palma, inclusive independente das matrizes ideológicas, as pessoas bateram pau. Era o mutirão. Pegava, o Estado vinha e trazia o cimento, o Estado vinha e trazia a pedra, e a pessoa dava a mão de obra. A pessoa que está ali, ela pagou imposto igual aquele que está em Copacabana. Eu nunca vi mutirão em Copacabana. Eu nunca vi mutirão em Caraí. Por que lá no Morro do Feijão, ou no Dendê, ou na Maré, você tem que ter mutirão? Com financiamento público. Ou seja, isso é racismo. Isso é racismo. Que as pessoas mal entendem ou não querem entender. Exato, mas pelo fato de necessitarem tanto, elas se sujeitam. Sim, se sujeitam. Agora essa prática até acabou. Mas não acabou por isso. Não pelo discurso racial, mas porque as regras de trabalho passaram a mudar e tal. Mas a lógica é essa, é a lógica de você chegar e ter sempre o outro. A mão de obra negra, ela tem que ser sempre desvalorizada. Você falou um exemplo, deputado, e nos lembrou muito a fala aqui da nossa querida deputada Dani Monteiro, né, que esteve aqui no nosso podcast. A gente quer agradecer também muito uma amiga. A presença dela foi fundamental. E ela nos descreveu uma situação que ela passa até hoje. Eu não acreditei. Se ela não tivesse me contado, deputado, eu juro por Deus, eu não teria acreditar. Ela disse que até hoje, quando ela comparece a um supermercado, que ela entra no supermercado, a segurança vai atrás dela. Até hoje, a deputada Dani Monteiro se submete a essa situação tão vexatória que cria uma discriminação muito grande. Que ela, às vezes ela diz que não pode nem andar com blusas de muitas mangas, porque senão eles acham que ela pode levar alguma coisa. Aí, às vezes, ela brinca. As pessoas não reconhecem, obviamente, ela como uma parlamentar,
mas ela até brinca, oi, tô fazendo aqui a compra do meu mês e tal, até quer vir comigo? Ela diz que ela sempre passa por esse processo discriminatório. Sim. Então, assim, como o senhor bem disse, deputado, a nossa sociedade ela continua enraizada num racismo profundo. As nossas últimas eleições demonstraram essas situações assim muito claramente. Eu digo as nossas eleições a nível nacional, né? O Brasil, ele está numa dicotomia muito grande, uma disputa muito grande do lado pobre e o lado rico. Salvo o melhor juízo, é essa visão que a gente tem hoje de um lado muito cruel que a sociedade está caminhando. E, assim, eu queria que o senhor dissesse para a gente o que a Lei Vini Júnior trouxe de assim, garantia para dentro do estádio. O senhor já conseguiu obter prisões? O senhor já conseguiu colocar para a sociedade que não, ela está valendo, ela é de verdade? Não, isso a sociedade tem consciência disso. Inclusive, ela completa um ano com um balanço positivo. Porque quando você foge uma lei como a Vini Júnior, é também para reprimir o racismo ali no espaço ali do estádio, da arena esportiva, Arredores. mas é para você conscientizar fora do estádio. Exatamente. Entendeu? É para você fazer o debate fora do estádio. Você acha que esse debate está sendo feito. Deputado, eu tenho. Eu passei dos meus 40 também. E assim, quando mais novo, existiam muitas brincadeiras que hoje a gente não vê mais, porque a conscientização começou através da informação, da tecnologia. Antigamente, para você se comunicar com uma pessoa, você tinha que ir na casa. Hoje você manda um zap e fala com 30, 100 pessoas ao mesmo tempo. E assim, o senhor acredita que da nossa época, lá de trás, dos anos 90, o preconceito realmente, eu via muito acelerado. Obviamente que hoje existe e ainda é muito latente. Melhorou, a população se conscientizou um pouco mais, porque assim, eu já cansei de ver nas vias ou alguns lugares que eu estou, quando existe algum tipo de preconceito, as pessoas hoje, algumas se manifestam. Não são todas e acontece ainda. Mas a população antigamente nem se manifestava, pelo contrário, apoiava. Sim, avançou. Assim, a consciência social está avançando, mas ainda tem muito que avançar. Eu sou negro, né? E acho que você também, não sei se você se reivindica negro, mas se nós tivéssemos há 140 anos atrás, 150 anos atrás, não estaríamos aqui debatendo. Nós estaríamos dentro de uma senzala, ou no canavial, ou em qualquer outro lugar. Então, só disso já avançou bastante. Se você olhar, a representação ainda é baixa, mas a gente tem representação. Sim. Se nós observarmos, observe os programas de comédia dos anos 80, você deve ter mais ou menos a minha idade. Sim. Os programas de comédia dos anos 80, se eles viessem para passar hoje, não teria condições. Sim. Não teria condições. Você pega, assim, não estamos aqui para falar de programa A, B ou C, mas pega o Trapalhões, por exemplo. Um programa que hoje não teria condições de passar. Porque é um programa que tem ali preconceito LGBTfóbico, preconceito contra o negro, preconceito contra o nordestino. E naquele momento era aplicado. Interessante que... Não estou fazendo juízo às pessoas, não. Estou fazendo uma leitura... interessante esse seu comparativo, deputado, para a gente poder justamente entender a evolução do pensamento, a conscientização da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela continua enraizada naquela questão, né, do preconceito. E a gente fala do preconceito não só com o negro, com a mulher, gay, o nordestino, com o deficiente. A gente brinca hoje em dia que quando se fala de preconceito, as pessoas só entendem do preconceito quanto a raça, a cor, o gênero, mas você tem preconceito físico. O gordo, no geral, né? Nós tivemos um caso essa semana aqui no Rio de Janeiro, que foi um preconceito na cidade de Cabo Frio, uma senhora obesa, negra, pediu ao motorista para entrar pela porta de trás, ele não deixou, fez ela passar pela roleta, ela ficou 2 horas presa. 2 horas presa na roleta, por quê? Porque ela não tinha condições físicas de passar pela roleta em virtude do seu corpo. Segundo, que o cara achou que ela fosse dar calote. Então falou, não, vai passar aqui, vai pagar a passagem. Então faltou sensibilidade do profissional, treinamento, capacitação, entendimento. Óbvio,
é claro, dá pra gente entender isso, mas para tu ver o preconceito. O cara já imaginou o seguinte, não, ela vai me dar calote. Será que se fosse uma outra condição, de uma outra pessoa, ele deixaria ela passar pela porta de trás? Não sei, é uma questão ali de análise, mas para tu ver como o preconceito da cor, ainda ele permanece. Combinado com o machismo, combinado Exatamente. com a gordofobia, ele gerou isso. A sociedade, deputado, ela vem transitando aí num paralelo de conhecimento e desconhecimento da legislação. A gente entende muito que hoje o brasileiro ele tem muita lei e que ele, ao mesmo tempo, não obedece nenhuma. Perfeito. Mas eu queria que o senhor dissesse o seguinte, o que nós precisamos hoje para mudar esse quadro? Perfeita. Boa pergunta. Primeiro, a lei, o problema do Brasil não é um problema de leis. O problema do Brasil é de cumprimento da lei. E de cumprimento da lei naquilo que ela tem como social. Por isso que o trabalho, você faz a lei para forçar o trabalho de conscientização da sociedade. Por exemplo, todas as leis que a gente apresenta na Alerj contra o racismo, sobre todas as pautas, são leis para ser ponta de lança no combate ao preconceito. Isso é importante. Então, um trabalho de conscientização tem que ser permanente. Não existe conscientização que seja pontual, que seja extemporânea. E essa é a mudança do quadro que você está aqui levantando e que é fundamental. Conscientização permanente. E aí, deputado, para a gente já caminhar para o final do nosso podcast, infelizmente, eu tenho uma pergunta que eu faço muito aos nossos convidados. O que o professor Josemar de hoje, com 48 anos, diria para o Josemar aos 6 anos de idade? Vencemos. Chegamos. Vencemos. O senhor é um orgulho para sua família, com certeza. Eu tenho, assim, plena noção de que dentro de uma estrutura familiar, ter um professor é um orgulho, né? Sim. E o senhor, como bem disse anteriormente, sua mãe, professora, sua irmã, a família de professores. A educação venceu? Venceu. Eu acho que a educação venceu. E nós temos que lutar pelos nossos, né? Lutar por aqueles que não têm vez e não têm voz. Lutar pela população negra. Agora estou entrando também na luta em defesa dos índios da aldeia Maracanã, que estão... Problema emblemático. Problema emblemático. Inclusive, temos diferenças dentro da casa de como que temos que cuidar daquele espaço. Sim. Inclusive, fica aqui uma orientação, um podcast para a gente fazer um debate sobre isso específico sobre isso. A aldeia Maracanã ela já foi invadida, ela já foi discutida. Nós já tivemos, inclusive, audiências públicas com ela lá e foi um problema sério. E nós, inclusive, estamos trabalhando para que a aldeia Maracanã tenha o seu espaço reconhecido como parte do povo indígena. Tem colegas que tem um colega que tem uma posição diferente, acho que tem que tirar. Eu acho que a gente tem que garantir aquele espaço, até porque a terra brasileira pertencia aos indígenas, né? Eles já estão ali há um bom tempo e nós precisamos avançar. Fica aqui uma dica, de repente a gente fazer um podcast debate meu com o deputado Rodrigo Amorim, que é quem tem um outro projeto parecido, a gente faz já convidei o deputado Rodrigo Amorim, espero que ele, na agenda atribulada dele, como agora ele é pré-candidato também, né? Ele possa trazer um pouquinho dessa bandeira, dessa pauta dele aí, porque a gente sabe que ele é bastante polêmico. Exato, mas eu acho que a posição dele é uma posição que não leva em consideração os indígenas, né? Aquilo que os indígenas estão ali naquele espaço. Então eu apresentei um projeto, uma indicação legislativa para que tenha a regularização daquele espaço e atendimento daquele espaço. Então, nós temos que defender a terra a quem pertence. A aldeia Maracanã, só para esclarecer, é aquele espaço daquele casarão ao lado do Maracanã, onde por diversas vezes a gente passava para ir para os jogos lá, existiam manifestações lá para justamente tentar manter de pé aquele espaço, tentar não deixar o poder público degradar de certa forma ou utilizar, enfim. Nós já tivemos ações ali bem emblemáticas, né? Sim. E isso é importante, né? Importante para a gente debater aqui. Agora, falando sobre o que aquela pergunta central que você fez, né? O que eu falaria? Eu já falei, nós vencemos, chegamos. E eu acho que o mais importante de tudo, nós seguimos lutando e acreditando naquilo que eu acreditava desde pequeno. Acho também que o meu mandato de deputado estadual, que eu batalhei bastante para estar aqui,
fui candidato algumas vezes antes, bati na trave. Eu cheguei aqui, eu me sinto honrando aqueles que Os votos. os meus votos e aqueles que honraram em mim a possibilidade de chegar aqui nesse mandato. Já fizemos vários projetos de lei, todas essas pautas que eu comentei, na proteção animal, na defesa do negro, na defesa dos indígenas agora, na educação, na saúde. Tivemos também ações relacionadas ao interior, acompanhamos o Estado como um todo, tivemos em Brasília buscando articulação em relação ao pagamento do piso nacional do magistério. A gente fez muito ao ponto de achar que às vezes eu acho que eu sou deputado há muito tempo e eu só tenho 1 ano de mandato. Isso é que é bom. A sua bagagem, ela é uma bagagem muito, assim, diversificada e ao mesmo tempo muito grande no sentido do trabalho, né? Não grande do movimento em si, mas do trabalho que o senhor tem deixado registros muito fundamentais, né? Quem ouve falar assim, quem é o deputado professor Josemar? Hoje, todo mundo sabe quem é o deputado professor Josemar, né? Ele tem 1 ano de mandato, mas como o senhor bem disse, parece que ele já está ali na Assembleia há muitos anos. Parabéns. A gente chega ao fim do nosso podcast de hoje, agradecendo a sua presença. Não é à toa que a gente tem um professor aqui que nos deu uma aula, né, Pedro? Verdade. Não, só para complementar, eu acredito muito que assim, eu tenho como filosofia que quando a gente participa de alguma disputa, quando a gente vence, a gente tem o ganho, mas quando a gente perde, a gente também ganha experiência. Então, é muito disso que a gente vê hoje no senhor chegar com tanta maturidade, com tanta propriedade, parecendo que é um parlamentar bem antigo, já com muita experiência, por conta das experiências que o senhor adquiriu no decorrer da sua vida. E assim, é muito bacana ver alguém chegar com tanto gás, assim como outros tantos que chegaram lá, é, já com um pensamento muito positivo, muito idealista, de acordo com a sua vivência lá, com a sua política, e brigando pelas causas, principalmente do povo. Obviamente que uns gostam do preto, outros gostam do branco, outros gostam do amarelo, mas o que a gente não pode perder é a essência de trazer o melhor para o povo. E isso o senhor, com certeza, a gente vê nos seus discursos, que briga por todas as benfeitorias que a gente precisa na ponta, lá na rua. Então, assim, parabéns para o senhor aí pelo seu mandato. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite aqui. A casa é sua, sempre que o senhor quiser, nós estaremos de portas abertas. E assim, com certeza vai ser um tema para um novo podcast, né, Flavinha? Sim, Aldeia Aldeia Maracanã. Aldeia Maracanã. Maracanã. E já vamos contar com a sua presença aqui. Já e pode mais contar algumas com a minha pessoas. presença. Eu acho que é importante para a gente elucidar o tema. Muito eu acho que é bacana. fundamental. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Nosso podcast Fala Pública está nas redes sociais. Sigam-nos no Instagram e no YouTube, o nosso canal. Se inscrevam, bota lá o sinalzinho para vocês terem as notificações. Professor Josemar, quais são suas redes sociais, professor? Prof. Josemar Pessoal. Tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Trend. Siga-nos e não perca no próximo episódio mais um convidado especial. Fala Pública fica por aqui. Obrigada.